Hebreus capítulo 11, do verso 32 até o capítulo 12, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Nessa noite eu quero considerar com vocês o seguinte tema: a igreja de Cristo Jesus avança pela fé, dando bom testemunho. A igreja de Cristo Jesus avança pela fé, dando bom testemunho. Esta é a terceira e última mensagem de uma série que nós fizemos aqui no capítulo 11, e já estamos no terceiro domingo refletindo sobre este texto, e hoje avançando um pouquinho no capítulo 12. Quando nós nos propusemos a fazer isso, nós falamos que íamos falar sobre a caminhada da fé, começando por uma descrição do que é fé, e nós fizemos isso. Fé é crer no conteúdo da nossa crença, no conteúdo revelado, tanto nas leis, tanto nas narrativas, quanto nas promessas que a Bíblia nos traz, a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, a respeito da salvação por meio de Cristo Jesus, a respeito das promessas que nos foram feitas. Depois nós vimos a respeito da qualidade, do quanto é melhor viver esta vida da fé, olhando um pouquinho para aqueles personagens do Antigo Testamento, especialmente os patriarcas e alguns profetas, o que Deus fez através da vida deles, e aprendemos sobre isso. E agora, finalizando, o texto termina com uma nuvem muito grande de exemplos que nos são dados de forma bem resumida a respeito de momentos em que estes heróis da fé deram um bom testemunho em sua vida, exemplificando como nós devemos nos comprometer com um testemunho firme, fiel do Senhor no nosso cotidiano, independente das circunstâncias, e nós vamos ver isso pelo menos em 4 questões importantes que aparecem aqui nesse texto. Antes, é importante que você lembre para quem esta carta foi escrita e, portanto, qual a ligação que nós temos com esse povo e como isso se aplica à nossa vida. Lembra que o autor da carta aos Hebreus escreveu para os seus patrícios que estavam sofrendo porque se converteram do judaísmo, eles se converteram para o cristianismo. Por causa disso,
os seus irmãos judeus os desprezavam e os perseguiam. Os romanos os perseguiam porque eles não adoravam o imperador. Os judeus os perseguiam porque eles acreditaram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, algo que os judeus não creram e ainda estavam aguardando e esperando por essa promessa. Portanto, para eles o cristianismo era uma seita. E então eles não aceitavam. Quando os seus irmãos se convertiam ao cristianismo, eles eram deserdados, expulsos de suas casas, às vezes até da própria cidade. Estes irmãos hebreus, para quem essa carta foi escrita, eles viviam em pequenas comunidades, eles cultuavam e se reuniam secretamente por causa da dificuldade que eles enfrentavam. Nesse contexto, muitos estavam sendo tentados, provados por essas perseguições, a voltar atrás, voltar à prática do judaísmo, voltar à prática dos cerimoniais judaicos, voltar àquelas antigas tradições que o próprio Senhor Jesus diz que elas encerraram porque elas apontavam para Ele. Quando Ele veio, elas deixaram de fazer sentido, porque Ele é a expressão do Senhor. A carta aos Hebreus começa dizendo que Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras, em muitas ocasiões, mas agora nos falou pelo Filho. E Ele é a revelação maior de Deus. Então eles deveriam olhar para Cristo e não para os sinais que apontavam para Cristo. Portanto, eles deviam seguir aquele evangelho que tinha sido anunciado por Jesus e não voltar àquelas antigas tradições. O conteúdo do Antigo Testamento é riquíssimo, é fabuloso, é algo absolutamente necessário na nossa vida, mas ele não substitui Cristo. Muito pelo contrário, quando nós pegamos o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento completa o Novo e o Novo completa o Antigo. São dois movimentos distintos. O Antigo Testamento está revelando Cristo de forma proporcional ao longo dos anos, dos séculos, e apontando para Cristo. Quando Cristo vem, o Novo Testamento apresenta Cristo usando como pano de fundo tudo que foi dito sobre ele no Antigo Testamento e agora o que ele revelou, jogando luz sobre tudo que tinha sido revelado. Esses dois contextos eram para andar juntos. Os judeus no primeiro século só tinham o Antigo Testamento e a mensagem do Evangelho e o testemunho dos apóstolos. Quando alguém se convertia ao cristianismo, era perseguido por quê? Porque os judeus antigos tinham o Antigo Testamento, mas rejeitavam as palavras de Jesus e as palavras dos apóstolos. Só no terceiro século que nós tivemos, então, o Novo Testamento fechado e esse livro passou a andar junto. Então, estes irmãos, lá no primeiro século, por volta do ano 70, 80, depois de Cristo, lá no primeiro século, eles eram perseguidos por causa da fé, que é a mesma fé que nós temos hoje. Por causa disso, muitas vezes eles estavam dando mau testemunho de fé, abandonando o que Jesus tinha os desafiado a viver, abandonando a fidelidade a Deus, abandonando a sua confiança no poder de Deus, às vezes regredindo na sua caminhada de fé. E então o autor da carta aos Hebreus os escreve encorajando-os, mostrando essa galeria de heróis da fé, mostrando estes homens que eram homens fracos, homens imperfeitos, como aqueles lá da comunidade dos hebreus, lá na década de 70, no primeiro século. Homens fracos como nós, mas que pela fé eles conseguiram vencer e conseguiram dar bom testemunho. E ele conclui isso lá no início do capítulo 12, dizendo, olha, uma vez que nós temos essa nuvem imensa de gente que testemunha do poder de Deus, que dá exemplo com a própria vida a respeito de que a vida deles fundamentada em Cristo Jesus, a segurança deles depositada no nome do Senhor Jesus, toda a esperança deles depositada nas promessas de Deus, foram capazes de fazer coisas extraordinárias. E uma vez que eles estão a testemunhar sobre isso para nós, nós devemos nos encorajar por eles e caminhar também a carreira que Deus nos propôs. Esse é o movimento da carta aos Hebreus, e é isso que a gente precisa ter em mente. E olhando especialmente para o texto agora, então nós vamos aprender que a igreja de Cristo deve avançar pela fé, dando bom testemunho. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu na sua vida cristã e até na sua vida aí fora, nos seus outros afazeres, já se sentiu em algumas temporadas da vida como dando voltas, andando em círculo? Parece que você não avança. A gente parece que o tempo inteiro fazendo as mesmas coisas, a gente olha para trás e fala, parece que há 20 anos eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje e não avancei.
Muitas vezes essa sensação entra no nosso coração e não é por um acaso. É porque, de fato, essa talvez seja uma descrição muito realista a respeito da nossa vida. Você já se deparou com pessoas que você encontrou 20 anos depois e quando você vai conversar, você percebe que a pessoa está falando as mesmíssimas coisas? Parece que nada mudou, nada aconteceu, não mudou, não avançou. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, isso muitas vezes acontece na nossa família, isso muitas vezes acontece na vida da igreja. Quando nós olhamos para uma carta, como essa carta aos Hebreus, você vai perceber desde o início que ela vai mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade do Evangelho e vai automaticamente dizer: quem está em Cristo, quem está vivendo este Evangelho, olhando para frente, avança, não fica estagnado na vida. Ao usar estes exemplos dos heróis da fé, vai mostrar que há um avanço na vida deles. Eles saíram de um determinado ponto e eles avançaram até um outro que os tornou absolutamente distintos do início. Quem era Abrão e quem foi Abraão depois de Deus atuar na vida dele? Foi chamado, como nós vamos ver aqui, de o grande pai da fé. Algo aconteceu na vida dele, avançou. Por isso, então, esse tema nessa noite, você é cristão, você tem fé em Cristo Jesus, a sua vida tem que ser um movimento de avanço. Nós temos que avançar. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, nós temos que avançar. Nós não podemos ficar estagnados, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quem vive e anda pela fé, avança. E avança não é avançar de qualquer jeito, não. É avança dando um bom testemunho. Vamos ver isso. Nos primeiros versículos, quando você olha aí, do versículo 32 até o versículo 35, ou pelo menos aí até o finalzinho do 35, nós vamos observar o seguinte: nós vamos observar que num primeiro momento, o autor, depois de falar detalhadamente de alguns heróis da fé, a partir do versículo 32 ele começa a falar em bloco. E ao falar em bloco, no primeiro bloco, que é esse que está aí entre o versículo 32 e o versículo 35, ele vai mostrar gente de fé dando um bom testemunho através de vitórias. Aí só tem gente que venceu, só tem gente que alcançou livramento, só tem gente que alcançou as suas expectativas, que deu um testemunho de fé, mostrando o poder de Deus, mostrando a ação de Deus extraordinária na vida deles. Olha os nomes que são citados aí. Você tem Gideão. Quem foi Gideão? Gideão era um agricultor que ficou meio assustado quando Deus chamou ele para uma batalha. E ele entrou numa guerra, se você lembrar, ele entrou numa guerra com apenas 300 homens. Foi um juiz e Deus usou fortemente com o seu poder e o fez vitorioso. Da fraqueza de Gideão, Deus tirou força. O outro nome que é citado é o nome de Baraque. Baraque era um homem que ficou incrédulo diante da missão que Deus disse que ele tinha que realizar. E ele precisou que Débora fosse lá e confirmasse qual era a vontade de Deus para ele, porque ele não estava acreditando no que Deus estava falando. Gente que tem uma fé vacilante, às vezes como a nossa. Gente que está aqui na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque Deus os abençoou. E da fraqueza deles, Deus tirou força. Quem mais? Sansão. A história de Sansão é uma história no mínimo peculiar. Porque alguém que desde o seu nascimento, o seu pai, se comprometeu diante de Deus a respeito de Sansão com o voto de Nazireu. Ele não deveria beber bebida alcoólica, ele não deveria ter os cabelos cortados, ele não deveria tocar em carne morta, ele tinha uma série de compromissos. Mas o que a gente vê ao longo da vida dele é que Sansão foi um camarada indisciplinado. E apesar do Espírito Santo usá-lo de forma poderosa, lhe dando força, inclusive força física, no momento mais importante da vida dele, ele estava cego, enfraquecido e estava sendo motivo de piada dos estrangeiros inimigos do povo de Deus. E no meio da sua fraqueza, da sua grande fraqueza, ele orou e pediu ao Senhor que Deus lhe desse força mais uma vez, uma única vez. E Deus respondeu a sua oração, demonstrando que o nosso Deus é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, é um Deus de segunda chance, e lhe deu força. E naquele dia, junto consigo mesmo, na sua morte, ele matou mais homens inimigos de Deus do que em toda a sua vida. Da fraqueza, Deus tirou força. Jefité, o nome que é citado aí, se você souber um pouquinho da história de Jefité, você vai ver algumas curiosidades sobre ele. Jefité é um filho bastardo de Gileade. E numa situação de guerra, quando o povo de Deus estava completamente enfraquecido, não havia um homem entre o povo de Deus que tivesse coragem para enfrentar os inimigos. E então eles recorreram a alguém que vivia no deserto, porque não podia viver na cidade, porque os irmãos de sangue, aliás,
os filhos de sangue expulsaram o filho bastardo de casa. Ele não podia viver na casa. Foram expulsos de casa. Mas quando faltou alguém com coragem e fé para enfrentar o inimigo, foram atrás de quem? Foram atrás do filho bastardo. E esse filho bastardo, nós não sabemos muita coisa sobre a vida dele, mas nós sabemos uma coisa importante. Ele confiava em Deus. E ele orou ao Senhor e falou: Senhor, me conceda essa vitória. E ele recebeu a bênção do Senhor, e da sua fraqueza, do seu início frágil, da sua falta de legitimidade como filho, Deus o abençoou e Deus lhe fez vitorioso e o tornou chefe de uma casa de onde ele tinha sido expulso. Gente de quem Deus da fraqueza tirou força. Outro exemplo disso, Davi. Davi é citado. Se você lembrar, quando o profeta Samuel foi buscar um homem para ser ungido rei na família de Jessé, Jessé trouxe todos os seus filhos, colocou diante de Samuel. Samuel olhou um por um e disse: não é esse, 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 não é esse. E disse: você tem mais algum? Olha a frase do pai: eu tenho um menininho lá, mas ele é pequenininho, fraquinho, está lá no campo, pastor de ovelhas. Ou seja, o pai, quando era para ungir um dos seus filhos rei, deixou um de fora. Você pode imaginar como é que era essa família. Pois foi esse que estava no campo, esse daí que era o mais fraco, quando ele foi trazido, Samuel olhou e falou: é esse aí que Deus quer. E nós sabemos muito bem a respeito da vida do rei Davi. O rei Davi representa todo o sistema monárquico de Israel e de Judá, porque este foi o grande rei. É o rei que eles adoram e veneram até hoje. É o grande rei Davi. Nem Salomão, com toda a sua glória, chegou perto da fama e da legitimidade que Davi tem. E Davi é aquele que entra na genealogia do Senhor Jesus. Jesus é descendente da tribo de Davi. Jesus é dependente da tribo de Judá. O representante maior é Cristo e o segundo é Davi. Mas Davi começou fraco. Davi era um homem fraco. Mas um homem fraco que depositou a sua confiança em Deus. E da fraqueza Deus tirou força. E então o autor da carta aos Hebreus começa a mostrar declarações que mostram como Deus atuou poderosamente na vida dessas pessoas. Ele diz: subjugaram reinos. Você pode lembrar de Davi, você pode lembrar de Josafá, você pode lembrar de Ezequias, você pode lembrar do rei Uzias. Eles praticaram a justiça. Você pode lembrar desde lá de trás de Abraão, que buscou praticar a justiça, e inclusive quando Deus lhe pediu o seu filho, ele deu o seu filho. Ele não negou o seu filho a Deus, ele entendeu que era justo obedecer ao Senhor. E quando nós lemos lá na frente na epístola de Tiago, nós vimos que Abraão foi justificado pela fé, juntamente com as obras, porque essas duas coisas caminhavam juntas na vida dele. Estes homens não só fizeram isso, mas eles obtiveram as promessas, eles fecharam a boca de leões. Você pode lembrar de Davi, aliás, você pode lembrar não só de Davi, mas você pode lembrar de Daniel, você pode lembrar de Sansão. São pelo menos 3 homens que enfrentaram grandes feras e venceram pelo poder de Deus. E essas feras eram apenas exemplos do que eles iriam ainda enfrentar. Você pode lembrar de Daniel na cova dos leões. É dito que eles extinguiram a violência do fogo, e você pode lembrar dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha. Você pode ler a respeito deles que eles escaparam ao fio da espada. E quantas vezes Davi escapou de Saul? Vocês podem lembrar de Elias, que escapou daquela mulher terrível chamada Jezabel. Você pode lembrar de Eliseu, você pode lembrar de outros profetas que escaparam do perigo da espada. O próprio povo de Israel, quantas vezes estava diante da morte iminente e Deus os livrou, Deus os abençoou, Deus os socorreu. Fizeram-se poderosos em guerra. Você pode lembrar dos valentes de Davi, você pode lembrar de Josué, você pode lembrar de Caleb, você pode lembrar de todos estes homens que foram usados por Deus e transformados em homens poderosos, apesar da sua fraqueza de princípio, de nascimento e física até. Eles puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E aí eu acredito que o autor da carta aos Hebreus, quando ele disse, você estava pensando em 4 leprosos que são descritos lá em 2 Reis, no capítulo 7. Lembra da história de 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade? Eles iam morrer de fome em qualquer lugar, porque não tinha comida dentro da cidade, nem do lado de fora, porque havia um cerco em volta da cidade, um cerco militar que impedia que entrasse comida e água. E aí eles disseram, nós vamos morrer. Ou a gente vai morrer aqui do lado de fora, ou a gente vai morrer do lado de dentro, porque não tem comida em lugar nenhum, e do lado de dentro ainda tem um perigo. Se a gente tentar entrar lá como leproso, eles vão matar a gente. Então, se é para morrer, vamos morrer lá no acampamento
dos inimigos. Nós vamos até lá, vamos caminhar, né? Não temos nada a perder, vamos lá, vai que a gente consegue comida. E eles caminham durante a madrugada e quando eles chegam lá, o acampamento está completamente vazio. E aí, nós não sabemos como eles descobriram isso, mas eles descobriram que enquanto eles caminhavam, o exército inimigo ouviu o som como de uma grande tropa que marchava em direção ao acampamento deles. E eles ficaram com medo e eles surgiram amedrontados. Você já imaginou o tamanho de um barulho capaz de colocar medo num exército de guerreiros ao ponto que eles fujam e largam tudo para trás? A continuação do texto diz que eles largaram até as roupas pelos caminhos, os capacetes, as armas, eles foram largando. Tamanho o pavor que entrou no coração deles por causa da caminhada de quantos homens? 4 leprosos. Esse é o Deus que da fraqueza dos homens ele tira força. E é isso que o autor está querendo aqui. Ele está querendo mostrar, veja bem com quem você caminha, veja bem o resultado da fé em Deus. Deus faz com que homens fracos sejam poderosos e coloquem exércitos em fuga. Ele cita, concluindo essa lista de feitos extraordinários, mulheres receberam pela fé a ressurreição dos seus mortos. E é interessante que sempre que você vai falar sobre o milagre da ressurreição, em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, tem mulher envolvida. A ideia é o seguinte, a ideia é que a mulher, por ser a peça mais frágil dentro dessa relação, quando ela perdia um filho, ou quando ela perdia um marido, ela ficava numa situação completamente desfavorecida. Era o ápice da fraqueza, era ver uma mulher sem marido e sem filho. E então quando ele vai falar sobre da fraqueza tirar força, ele vai mostrar como Deus restaurou a vida de algumas mulheres, os seus filhos, especialmente no Antigo Testamento de 2 viúvas, ou seja, já não tinham marido. E a única esperança delas era o filho. E aí o que acontece? Lá nos dias de Elias, o filho da viúva foi ressuscitado pela intercessão diante de Deus feita pelo profeta Elias. Nos dias de Eliseu, o filho da sunamita também foi ressuscitado pela intercessão diante de Deus. Quando você caminha para o Novo Testamento, você vai encontrar o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado. Você vai encontrar também a filha de Jairo, no caso é a mulher que tinha, a menina que estava morta, a filha de Jairo sendo ressuscitada. Você vai lembrar de Lázaro, que tinha as suas 2 irmãs, que também foi ressuscitado. Então, quando o autor da carta aos Hebreus cita as mulheres, ele está dizendo a parte mais frágil, aquilo que você pode imaginar de mais fraco sobre a terra, que é uma mulher que não tem o seu esposo e perde o seu filho, ainda assim, elas obtiveram vitória, porque Deus lhes fez ressuscitar os seus filhos. Logo que se conclui, quando nós vamos lá adiante, vai dizer que todos, no versículo 30, ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Todos estes quem? Primeiro, esse bloco inicial, que é o bloco daqueles que foram vencedores. Eles deram testemunho no meio da vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando Deus te concede vitória, você mantém um bom testemunho? E você sabe do que eu estou falando. Quando você está vencendo, você dá bom testemunho? Todos nós somos tentados e somos tentados de formas diferentes. Tem gente que tem dificuldade de dar bom testemunho quando está vencendo. Quando vai tudo bem. Quando os cofres estão abarrotados. Quando está cheio de saúde. Quando a casa está cheia. Quando a casa é grande. Quando tem muita coisa, tem dificuldade de dar bom testemunho. Estes homens aqui, que da fraqueza tiraram força pela fé em Deus, eles deram um bom testemunho, mesmo na abundância, mesmo na fortaleza e mesmo na vitória. Eles deram um bom testemunho. A igreja do Senhor Jesus, ela avança pela fé quando ela entende que ela precisa dar bom testemunho quando as coisas dão certo, quando ela vence. Quando você faz um negócio bem feito, as pessoas te elogiam e falam assim, olha, como foi legal o que você fez, como foi bacana. A primeira expressão que precisa sair da sua boca é glória a Deus, porque não é de mim. Quem tira poder da fraqueza é o Senhor. Quando eu faço alguma coisa certa, não sou eu que devo levar o crédito, os méritos disso, mas é Deus. Vou citar exemplo que diz respeito à minha realidade, você pode pensar na sua. Mas quando um pastor faz um sermão bem feitinho, cumpriu a obrigação dele, no final aparece alguém lá, bate nas costas e fala assim, pastor, olha,
Coisa linda, maravilha, parabéns. E aí a gente tem que pedir a Deus nessa hora que o Senhor nos livre do mal. Porque essa hora é a hora que você está entre a tentação de pegar o parabéns para você ou dar o parabéns para Deus, que é o que a gente deve fazer. Nesse exato momento você tem que dizer, glória a Deus, porque não tem nada a ver comigo. Vocês não me conhecem. É Deus, não sou eu. E assim também você que é cozinheira, você que é padeiro, você que é advogado, você que é agricultor, você que é engenheiro, você que é médico, a glória não é sua, a glória é de Deus, porque quem tira poder da fraqueza é o Senhor, não sou eu. E a igreja do Senhor Jesus, ela avança dando bom testemunho quando ela entende isso, que as nossas vitórias não são nossas, elas são de Deus, que a pessoa que deve ser louvada e elogiada não é Abraão, mas é o Deus de Abraão, não é Jacó, mas é o Deus de Jacó, não é Davi, mas é o Deus de Davi, não é Isaías, é o Deus dele, não é Paulo, não é Pedro, mas é o Deus deles, é o Senhor Jesus. A adoração tem que ser a ele. O bom testemunho é esse, é o testemunho de reconhecer de onde procedem as nossas vitórias, elas vêm de Deus. Para que a sua vida avance, para que a nossa vida avance como família, para que a nossa igreja avance, a gente precisa lembrar disso. A glória é do Senhor, somente dele e de mais ninguém. Mas um segundo bloco que aparece aí, que é importante que você atente para o que está acontecendo, o movimento do autor. O segundo bloco é o bloco daqueles que vão dando bom testemunho diante das derrotas terrenas. Por que é bom esclarecer derrotas terrenas? Porque a maior e definitiva vitória é a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E ele diz, eu venci e vocês também vencerão. A minha vitória é a vitória de vocês. Então a vitória eterna, essa nós temos, graciosamente pela obra de Cristo Jesus. Mas nesta vida aqui, Deus pode da minha fraqueza tirar força, mas Deus pode também da minha fraqueza, me dar apenas a condição de suportar e não de vencer as lutas terrenas. E é isso que esse segundo grupo passa. Quem são essas pessoas do segundo grupo? Veja aí. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, pulo parênteses aí por enquanto, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eles deram bom testemunho, porque o versículo 39 diz que todos deram bom testemunho, mas esses deram bom testemunho no meio da aflição, foram torturados. Nós conhecemos pouco daquela história que acontece no período interbíblico, mas provavelmente o autor aqui está citando a família dos Macabeus, que lutaram ferozmente, fielmente, para preservar a adoração a Deus nos dias do período interbíblico, naqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles 400 anos que antecederam a vinda do Senhor Jesus, onde homens déspotas, como Antíoco Epifânio, fez coisas absurdas no templo do Senhor, roubou os objetos de adoração a Deus, sacrificou uma porca em cima do altar, onde deveriam ser oferecidos sacrifícios de animais, como um cordeiro sem defeito, para o Senhor, representando a obra de Cristo. Esse Antíoco Epifânio, além de saquear o templo do Senhor, ele foi lá e fez, entre outras coisas, o sacrifício de uma porca. E nesse período teve uma família que se levantou diante tanto da infidelidade do povo, quanto dos ataques dos estrangeiros, uma família que foi martirizada por sua fé, que é a família dos Macabeus. Uma hora você leia, procure sobre essa história, e você vai aprender coisas maravilhosas com eles. Eles foram torturados para negar a fé, e eles não negaram, eles não retrocederam, eles pela fé em Deus, eles se mantiveram fiéis. E eu acredito que ele esteja falando deles. Mas não só isso, diz que no meio daquela gente ali, tinha gente que sofria escárnios e açoites. Você pode lembrar, por exemplo, de João Batista. João Batista, escárnio na mão da filha de Faraó, da filha de Herodes.
Da filha de Herodes. Por fim, decapitado por um gosto da filha de Herodes. E por causa de denunciar o pecado do próprio Herodes, do seu adultério. Você pode lembrar, quando ele fala de algemas e prisões, você pode lembrar dos apóstolos. Ou se você quiser apenas olhar para o Antigo Testamento, que é a proposta inicial, você pode lembrar de José, lá no início. José em algemas e prisões. Mas você pode lembrar, pensando em apenas aqueles que sofreram, aqueles que foram martirizados, você pode lembrar de inúmeras pessoas que são citadas no Antigo Testamento, que tiveram suas vidas abreviadas por causa da sua fé em Deus. Você pode lembrar, quando ele fala de apedrejamento, você pode lembrar do caso mais clássico de toda a Bíblia, que é o caso de Estevão, que foi apedrejado por causa da sua fé, do seu serviço no reino de Deus. Quando ele fala sobre alguém que foi cerrado pelo meio, segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Ele foi perseguido duramente nos seus dias, por causa das profecias que ele fazia, mas por fim, numa última tentativa de ataque contra ele, ele se escondeu numa árvore, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio. Mas se você não quiser ficar com essa tradição, você pode lembrar daquilo que acontecia no primeiro século, e existem alguns historiadores, como Augusto Gonzalez, que narram o que acontecia no primeiro século, e muitos cristãos em arenas eram cerrados ao meio, depois de serem esticados para ver se o corpo se arrebentava, os ossos todos quebravam, eles não morriam, e por fim eles eram cerrados pelo meio. E você pensa, onde estava o Deus desse povo? O Deus desse povo estava no mesmo lugar. E quando eles estavam sendo torturados, não poucos casos são citados, relatados inclusive com nome, como o nome, por exemplo, de uma senhora chamada Perpétua. Perpétua, ela foi martirizada dentro de uma arena lá na Palestina, e enquanto ela estava sendo martirizada, ela glorificava a Deus, e ela conseguiu conquistar mais almas para Cristo durante a sua tortura do que em toda a sua vida como evangelista. Eles fizeram coisas terríveis com ela. Eles colocaram Perpétua em cima numa rede a cerca de meio metro da terra e soltaram feras dentro da arena, e as feras vinham e mordiam, mas não conseguiam puxar o pedaço porque a rede impedia. E ela glorificava, louvava a Deus e chamava o povo que estava assistindo a adorar a Deus. Eles não conseguiram com isso, então eles esquentaram a chapa lá no meio da arena, colocaram Perpétua deitada em cima, enquanto ela fritava ali em cima, ela glorificava a Deus. Por fim, quando os soldados perceberam que quem estava ganhando aquela batalha tensa no meio daquela tortura era Perpétua e era Cristo e não eles, eles decidiram decapitá-la. Ou seja, pessoas que enfrentaram o insuportável e deram um bom testemunho de fé no meio de aparentes derrotas, de derrotas terrenas. Gente que andou como peregrina. Você pode lembrar de Jeremias no Antigo Testamento e você pode lembrar de Paulo no Novo Testamento, sem casa, sem abrigo, caminhando por aí. Vestidos de peles de animais, solitários, porque o mundo não os aceitava. Necessitados, afligidos e maltratados, os cristãos do primeiro século, errantes pelos desertos, andando peregrino, mas como quem vê uma pátria superior, sem abandonar a fé, olhando para o Senhor Jesus. O texto conclui essa parte dizendo o seguinte: todos eles obtiveram bom testemunho. Como que você se comporta? Como nós como igreja nos comportamos quando Deus decide dizer não? Quando Deus não atende os nossos pedidos. Quando Deus permite a gente enfrentar uma enfermidade. Quando Deus permite a gente enfrentar uma perda. Quando Deus permite a gente enfrentar um desemprego. Como é que nós nos comportamos? Murmuramos, reclamamos? Abandonamos a fé? Fugimos da igreja? Não nos entregamos ao trabalho do Senhor? Afinal de contas, Deus não está fazendo o que eu quero, eu também não vou fazer o que Ele quer. Não trazemos nossos dízimos e nossas ofertas? Afinal de contas, Deus não está me dando prosperidade, eu também não vou dar nada na casa do Senhor. As pessoas não estão concordando com a minha opinião, então eu também não vou cooperar. Como nós nos comportamos quando nós estamos dentro de um ambiente de provação, num ambiente de luta? Para que a sua vida, meu irmão, avance, para que a nossa vida avance, para que a igreja avance, nós precisamos aprender com o movimento do capítulo 11 da carta aos Hebreus. E o movimento é a igreja que avança, a vida que dá bom testemunho, é a vida daqueles que dão bom testemunho no meio da vitória, mas que dão bom testemunho também no meio da derrota terrena. No meio da luta e da dificuldade. E não tenha dúvida, Deus nos faz passar por lutas e provações para ver como nós nos comportamos no meio delas. É por isso que é chamado de provação. E você pode lembrar lá da escola, quando você era aluno lá, tinha que passar lá no segundo, terceiro ano. Antigamente não tinha aprovação automática.
E aí é o seguinte, você tinha que ralar. Tinha que ralar. Porque você tinha que conseguir ir bem na provação, para você, depois de aprovado, poder avançar para o ano seguinte. Aí inventaram essa, me perdoem o termo, essa desgraça dessa aprovação continuada, que faz o quê? Forma gente que vive andando em círculos, porque não avança. Sabe por que não avança? Porque não se submete à prova. E se submete à prova, a prova não tem valor. Se a prova não tem valor, se a prova não tem importância, logo não vai avançar. Por que nós enfrentamos derrotas, lutas na vida cristã? Porque Deus quer que a gente avance. E o único jeito de avançar é você sendo provado. E no meio da provação, qual é o desafio que nos cabe? É o desafio de dar bom testemunho. O mundo está nos observando. Os seus filhos estão te observando. O seu cônjuge está te observando. E não tenha dúvida que a maior pregação da sua vida é o testemunho. Essa é a maior mensagem que alguém pode pregar. É o testemunho. Porque as pessoas, elas vão seguir aquilo que elas virem. Palavra é muito fácil de ser proferida. É muito fácil de dizer as coisas. O difícil é viver. Mas é dito nesse texto que essas pessoas deram um bom testemunho. Mesmo quando Deus lhes permitiu perder tudo. Veja como isso faz sentido. O autor estava falando com um povo que tinha perdido tudo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Eles se converteram ao cristianismo, perderam casa, perderam família, perderam amigos, estavam sendo perseguidos e corriam risco de morte todos os dias. As perseguições do nosso tempo, irmãos, são diferentes, mas são perseguições e são provações da mesma maneira. E o desafio é o mesmo. Você quer avançar na vida? Você precisa de dar um bom testemunho. Pela fé em Jesus Cristo, passar pela prova. E aí a conclusão para nós, ela tem dois aspectos interessantes. O primeiro é, na conclusão do capítulo 11, ele diz que todos esses deram um bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que o autor está fazendo é o seguinte, é um modelo de inclusão. Qual que é a inclusão que ele está fazendo? Ele falou, olha, tem dois grupos. Aqueles que deram bom testemunho na vitória e aqueles que deram bom testemunho na derrota. Esse povo se constitui os grandes heróis da fé. Mas o que eles mais esperavam, eles ainda não obtiveram. Eles avistaram de longe, mas eles ainda não obtiveram. Por quê? Porque eu e você fazemos parte desse grupo. Num desses dois campos aí, nós vamos nos encontrar em algum momento da vida. Mas nós somos parte deste povo de Deus, do povo que vive pela fé. E nós seremos aperfeiçoados todos juntos, num único momento, nós seremos aperfeiçoados diante de Deus, seremos glorificados. Então o autor está fazendo o seguinte, está pegando todo mundo que lê e que ouve essa mensagem, jogando todo mundo dentro do capítulo 11, dizendo, você também faz parte desse povo, você também tem o desafio de avançar, dando um bom testemunho, e essa grande multidão de pessoas está aguardando a concretização da nossa história, para que em Cristo Jesus todos nós sejamos definitivamente aperfeiçoados. E então, na conclusão, eu tenho que dizer para você, eu e você fazemos parte desse grupo. A questão é, em que parte eu estou vivendo? Eu estou dentro do versículo 32 a 36? Deus da fraqueza está tirando força e me fazendo vencer? Ou eu estou do 36 ao 40, enfrentando lutas, provações, mas dando bom testemunho. Independente de qual parte você estiver, você precisa olhar para frente, pela fé, e saber o seguinte, essa história não termina com tragédia, essa história não termina com infelicidade, essa história não termina com tristeza, mas essa história termina com um aperfeiçoamento total na presença de Deus, onde viveremos para sempre e desfrutaremos da doçura do céu e da doçura da presença de Cristo, porque você faz parte desse povo da fé, eu faço parte, essa igreja faz parte desse povo, talvez você ainda não faça parte, mas em nome de Jesus você pode fazer parte, crendo em Jesus Cristo, mas o Senhor nos chama para fazer parte desse grupo,
Então a conclusão para nós é: nós devemos avançar com fé. Como é que eu avanço com fé? Aí vem aqueles 3 primeiros versículos lá do capítulo 12 que são maravilhosos. Um dia eu vou pregar sobre eles aqui, mas hoje eu quero apenas citá-los para a nossa conclusão. O autor da carta diz assim: então, gente, é o seguinte, agora que vocês ouviram falar dessa multidão de gente, imagine que é como se nós estivéssemos dentro de um grande estádio, final das Olimpíadas. Tem uma multidão lá em cima, só tem atleta na plateia. Gente que anos atrás enfrentou aquele desafio. O autor da carta aos Hebreus coloca eu e você na pista de corrida. E diz: agora é o seguinte, agora chegou a sua vez, porque você também faz parte desse povo. Essa grande nuvem de testemunha dá para nós o testemunho que na derrota ou na vitória nós devemos crer no Senhor, porque a vitória vem dele, porque a derrota também vem dele, porque a derrota dele nos faz avançar e crescer. A derrota que ele permite nas nossas vidas, a luta, a provação. E essa grande multidão, imagine, feche os olhos por um instante, imagine essa grande multidão de gente dentro dessa arena, dentro desse estádio, gritando o nome de Jesus, dizendo: tenha fé, caminhe, avance, lute. Você faz parte desse povo. A igreja do Senhor Jesus tem que avançar. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problema, mas o foco central da nossa vida não tem que ser o problema. Vocês já observaram que a maioria das devocionais, das leituras que nós fazemos, é sempre sobre sofrimento? Parece que a gente colocou o foco no sofrimento e não no Deus que nos permite passar pelo sofrimento, para que a gente avance. O propósito de Deus não é fazer você sofrer por sofrer. O propósito de Deus é que você avance. O propósito de Deus é que a gente amadureça. O propósito de Deus é que a gente como igreja avance. A gente não está aqui para ficar curtindo final de semana após final de semana. A gente está aqui para avançar. Hoje eu estou muito feliz que essa fileira chegou até o primeiro banco. Eu estava esperando vocês. A fileira chegou até o primeiro banco, mas tem mais 2 para chegar. E depois tem os lugares do pessoal do coral. É nossa missão, é nossa tarefa. É assim que a igreja avança. Tem gente que precisa amadurecer? Tem. É nossa tarefa. Então a gente precisa tirar os olhos da luta em si, ou da vitória em si, e olhar para Cristo, porque pela fé a nossa tarefa é avançar. E a mensagem do Senhor para nós nesta noite é que a igreja de Cristo, pela fé, avança dando um bom testemunho. O que você está passando não é casual, o que você está passando não é fatalidade, o que você está passando não é acaso, o que você está passando é exatamente o caminho pelo qual Deus decidiu te aperfeiçoar. Creia no Senhor, tira os olhos do problema e olha para Cristo, e vamos avançar, porque é isso que o Senhor nos chama para fazer. A galeria dos heróis da fé, ela não serve para ser um capítulo da Bíblia para a gente adorar, para a gente idolatrar, para a gente venerar. A galeria dos heróis da fé serve para dizer o seguinte: essa galera toda aí está dizendo para você, vai à frente, vencendo ou perdendo, continua, olha para Jesus. Nós já estivemos no lugar onde vocês estão, e pela fé nós demos um bom testemunho. Agora é a vez de vocês. E um dia, todos nós juntos, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Estevão, Paulo, Pedro, todo mundo junto, nós vamos entrar na presença do Senhor, aperfeiçoados. Até esse dia chegar, nós olhamos para o Senhor, adoramos o Senhor, esperamos no Senhor, agradecemos ao Senhor, confiamos no Senhor e avançamos em nome de Jesus.